Sauda a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a todos, vamos colocarmos de pé, fazermos uma oração, iniciarmos o nosso culto. Senhor Deus eterno Pai, nós te adoramos e bendizemos ao teu santo nome, e mais uma vez somos gratos por tudo aquilo a qual o Senhor tem proporcionado sobre nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite reunidos, para que juntos pudéssemos estar adorando e bendizendo ao teu santo nome. Mais uma vez nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade nesse trabalho, que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Sendo assim, nós te pedimos, fala conosco segundo a sua vontade, através dos louvores que serão entoados, através da sua poderosa palavra, que será ministrada aos nossos corações, ó Pai. Continue abençoando, continue na direção desse trabalho, é assim que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Quero convidar aqui a irmã Rosângela para estar adorando ao Senhor com um louvor da nossa harpa cristã. Sauda amada igreja com a paz do Senhor. Somos gratos a nosso Deus por estar aqui mais uma vez para poder adorar o nome santo dele. Você que tem uma harpa cristã na sua casa, queira nos acompanhar neste louvor, o hino de número 108. Vamos adorar o nosso Deus. Por Jesus vamos
Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez eu convido todos, vamos colocarmos de pé. Quero convidar aqui o nosso irmão Luiz Tomás, nosso irmão diácono Luiz Tomás, para estar fazendo a leitura seguida de oração. Você que nos acompanha através das redes sociais, se você tem o seu pedido de oração, eu peço para que você esteja deixando aí nos comentários. Se você nos acompanha no celular, está passando o número do WhatsApp, onde você também pode estar fazendo o seu pedido de oração. E ao findar essa reunião, nós estaremos orando por cada pedido. Som da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 34 ao 38, que nos diz assim a palavra do Senhor. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Amém, irmãos? Até aqui. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez em Tua presença, ó Pai, nos colocamos. Grato ao Senhor Jesus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Seja com cada um, Senhor, que aqui está, com aqueles que estão em seus lares. Estende as tuas mãos e abençoe ricamente a cada um. É o que eu vos peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nessa noite nós temos a cooperação da equipe de louvor. Enquanto eles se preparam para estar louvando, você está vendo aqui que nós estamos num cenário diferente. É porque nesse final de semana nós estaremos aqui reunidos, todos adorando ao Senhor, num grande encontro do congresso das irmãs do Círculo de Oração, junto com os varões. E você é o nosso convidado para estar aqui conosco a partir de amanhã e no sábado. A equipe de louvor adorando ao Senhor. Senhor.
Graças a Deus. Nesse momento nós estaremos contribuindo e ofertando para a obra do Senhor. Eu convido você que abra as vossas Bíblias no Evangelho, perdão, irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 7. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. Enquanto nós estivermos contribuindo, a nossa irmã Rosângela estará novamente aqui adorando ao Senhor. E a palavra diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Nós te convidamos nessa noite para que você venha contribuir com a obra do Senhor, para que assim nós possamos estar aqui, como estamos aqui essa noite, levando uma mensagem até você, você que está no seu lar nos acompanhando, você que está através das redes sociais, e tudo isso gera um custo, e esse custo é coberto através das suas ofertas, para que vidas venham ouvir a palavra e venham se render ao reino do Senhor. Então você também pode estar contribuindo para que almas venham ser ganhas para o reino do Senhor essa noite, amém? Eu convido a você, curve a sua cabeça. Senhor Deus eterno Pai, nós te adoramos e bendizemos ao teu santo nome. Nós te agradecemos agora por cada um dos seus filhos, aqueles que estarão contribuindo com a tua obra nesse momento. Nós te pedimos que as suas bênçãos continuem sendo derramadas sobre a vida de cada um dos seus, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmã Rosângela. Aleluia. Uma vez mais vamos adorar o nome santo do Senhor. Continuar adorando Ele, né? Já ouvimos que Ele é digno do louvor. Nesta noite Ele está aqui presente, e está aí também no seu lar. Que você possa sentir a real presença do Espírito Santo, aquele que nunca nos deixa. Aleluia, que possamos adorá-lo nesta noite. Águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia, Jesus. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
Glória a Deus, graças a Deus. O Senhor já tem nos falado através dos louvores que nós temos ouvido. E eu creio que se você está nos acompanhando no seu lar, o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Mas eu peço que você se mantenha aí. Convido a todos, vamos colocarmos de pé. Vamos convidar o nosso pastor Roberval, que estará ministrando a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas a falar ainda aos nossos corações essa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 12 e o versículo 16. Evangelho de Lucas 12, 16 é o que nós vamos falar nessa noite, enquanto os irmãos localizam. Eu quero me dirigir a você que todas as quinta-feiras está nos dando a honra e o prazer de, através da Rede Brasil TVM, estar adentrando ao seu lar, à sua casa, com muito respeito, carinhosamente. Nós o agradecemos, muito obrigado pelo carinho da tua sintonia, e dizemos que este programa ele é feito inteiramente para você, com o nosso propósito de levar até você a santa e preciosa palavra de Deus, que é uma ordem que Jesus nos deu, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós estamos aqui cumprindo uma ordem. Então nosso muito obrigado pelo carinho da tua sintonia, e desde já nós queremos aqui expressar o desejo da equipe aqui do nosso programa Momentos com Cristo, é que Deus o abençoe ricamente, você e sua família. O texto diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoando ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E eu direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Os irmãos presentes podem se assentar, por gentileza. Nós estamos aqui diante de um texto onde o nosso irmão Lucas, ele deixa registrado aqui esta parábola, mas uma parábola que Jesus, quando fala isto, ele dá um certo tom de veracidade nessa passagem, um certo tom de um acontecimento. E por que não dizer que isso diariamente acontece aqui no nosso meio, na nossa vida, no dia a dia de cada pessoa? Porque nós aqui nós somos, queridos, tendenciosos a nos preocupar com tantas e tantas coisas, com tantos e tantos afazeres do nosso dia a dia. Nós somos tendenciosos a nos preocupar com tudo aquilo que, é claro, nós temos sim que nos preocupar com tudo aquilo que diz respeito à nossa vida material, à nossa vida cotidiana. Mas o texto aqui vai dizer de um certo homem que ele fez isso sim, não que ele estivesse errado até o presente momento. Ele tinha certamente uma lavoura, e a gente entende aqui que ele, certo dia, ele admirando ali a sua lavoura, admirando a sua fazenda, ele começa a decorrer pelo meio ali de suas plantações, e certamente que a chuva tinha caído naquele ano regularmente. A chuva tinha cooperado, colaborado para este acontecimento, e então ele diz consigo mesmo: olha, esse ano foi um ano de muita produtividade, consegui aqui colher frutos bem mais do que o de costume, bem mais do que eu sou acostumado. E ele então, feliz ali, eu creio que andando no meio de suas plantações, andando no meio daquela lavoura, mas ele jamais imaginava, ele jamais podia pensar naquele momento tão empolgado
naquele momento tão emocionado, tão entusiasmado com aquelas plantações, ele jamais podia imaginar que aquele seria o último dia que ele caminharia no meio daquela lavoura. Ele não podia imaginar que aquele seria o último dia que ele estaria contemplando aquele bem que Deus tinha lhe dado, porque tudo o que nós temos pertence a Deus. E assim, meus amigos, você que está nos vendo através da TV, da Rede Brasil TVM, você que está nos vendo através das redes sociais, eu quero dizer para você que a nossa vida aqui, ela é por um fio. Nós estamos aqui por um período de tempo ainda que nós vivemos algumas dezenas de anos, alguns vivem um pouco menos. Todos os dias aí nós vemos pessoas partindo para a eternidade, alguns com 20 anos, com 30, com 40, e quando não acontece isso, nós vivemos ali 70, 80, 90, 100 anos, mas tudo isso, meu amigo, passa muito rápido aqui. Isso passa num momento em que você olha, quando você olha para trás e você começa a pensar: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz até hoje? Porque tudo passa muito rápido. Então esse homem, ele estava aqui todo entusiasmado com as suas plantações, e ele então começa a razoar com ele mesmo. Ele disse: olha, eu não tenho nem aonde guardar tanta produção, eu não tenho nem aonde eu depositar, armazenar tantos bens que eu tenho recebido esse ano, e em nenhum momento aqui ele se dirige a sua gratidão a Deus. Em nenhum momento o texto mostra ele expressando a sua gratidão a Deus pelo fôlego de vida, por aquele ano de tanta produtividade. Em nenhum momento o texto aqui aponta ele dando graças a Deus por tudo aquilo, mas ele começa a razoar com ele mesmo e dizer: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar esses depósitos que eu tenho, eu vou derrubar esses armazéns que eu tenho e vou construir outros ainda bem maiores do que esse, e vou guardar aqui os meus frutos. E nosso Senhor Jesus Cristo, contando esta parábola, repito, com um certo tom de veracidade, ele diz que a herdade desse homem tinha produzido com abundância. E ele, arrazoando entre si, ele dizia: eu vou construir aqui os celeiros e eu vou armazenar isso. E, queridos, quantas e quantas pessoas se esquecem, quantas e quantas pessoas se esquecem que a nossa vida, ela está na mão de Deus. Nós somos inteiramente dependentes, nós somos seres humanos frágeis na presença de Deus, nós somos seres humanos totalmente dependentes do poder de Deus. O fôlego de vida que há em nós, a hora que Deus quiser recolher, nós não temos mais nada a fazer. Ele se esqueceu disso, ele tinha se esquecido que o controle da vida, o controle das coisas materiais, tudo está nas mãos de Deus, mas ele continua arrazoando consigo mesmo e projetando, fazendo um projeto que também, eu repito aqui, não é errado, não era errado o que ele estava fazendo, foi uma bênção que Deus tinha dado para ele, embora que ele não a reconhece aqui na parábola que Jesus conta. Ele faz ali entre si um projeto e diz: eu vou fazer armazenamentos maiores, eu vou construir aqui armazéns maiores, e eu vou armazenar tudo isso, e depois eu vou dizer assim: olha, folga-te, ó alma, e descansa, porque você tem bens para muitos e muitos anos. Isto é, agora com toda esta minha produção, eu estou tranquilo para o resto da vida. Ele depositou toda a sua confiança, ele depositou toda a sua esperança nos bens materiais. E, meus amigos, quantas e quantas pessoas que assim têm se comportado, quantas e quantas pessoas que assim têm a convicção de que a riqueza não é pecado ser rico. Eu já quero aqui me antecipar a isso, porque o título da lição,
inclusive ele diz assim, a parábola do rico insensato, mas Jesus, quando ele começa a contar aqui, ele diz assim, olha, um certo homem, então, isso aqui foi uma exceção, que talvez não lhe inclua. Ele fala de um certo homem, de uma pessoa específica, porque as riquezas Deus pode nos dar bens materiais, mas o problema é, meu amigo, qual é a nossa prioridade, o que é que nós colocamos na frente, qual é a nossa maior preocupação enquanto aqui vivemos, qual é a nossa preocupação quando nós atravessarmos a linha da eternidade, de onde nunca mais voltaremos. Isto é, meu amigo, aqui o que o texto está nos dizendo, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que ali, no contexto, vêm ali preocupado com a repartição de uma herança, vem ali preocupado, pedindo para Jesus repartir os bens entre eles, mas Jesus disse, olha, eu não sou repartidor de herança. Então Jesus começa a contar, propôs-lhe essa parábola, e ele diz, olha, e ele arrazoava entre si, dizendo, o que farei? Primeira coisa, entra uma dúvida, o que eu farei com tanto dinheiro? O que eu farei com tantos bens materiais? O que eu vou fazer com tantas coisas que Deus tem me dado esse ano? Mas aqui ele não diz em nenhum momento que aquilo vem de Deus. Ele se esquece que o controle de tudo está nas mãos de Deus. Ele se esquece que o controle da vida, o nosso fôlego de vida, a nossa tudo aquilo que Deus tem nos dado, seja para a nossa sobrevivência do dia a dia, seja além disso, tudo pertence a Deus, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo pertence a Deus, Ele é o dono do nosso fôlego de vida. E, meus amigos, esse homem, ele continua dizendo assim, olha, eu vou derrubar os meus armazéns, farei celeiros muito maiores do que esse, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e folga. Ele se esqueceu que a nossa alma, meu querido, ela não se alimenta de arroz, ela não se alimenta de feijão, a nossa alma não se alimenta de qualquer tipo de bebida, a nossa alma, ela não se alimenta com nada material, mas a nossa alma, ela é alimentada pela palavra de Deus. E se você não alimenta, ela fica com fome. Porque, meu amigo, eu quero dizer para você, nós vivemos aqui nesse mundo, mas não devemos esquecer de uma coisa, além desse mundo, existe um mundo espiritual, você não vê, mas eu quero te lembrar nesta noite, neste dia, te conscientizar que existe um mundo material, existe uma vida eterna, e todos nós um dia teremos que atravessar a linha da eternidade, e um dia todos nós teremos que prestar conta para Deus, um dia todos nós daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, porque a Bíblia vai dizer que esse homem, ele em nenhum momento ele se lembra disso, ele simplesmente suponha entre si, consigo mesmo, que toda aquela riqueza que ele tinha poderia alimentar a sua alma, mas novamente eu lhe digo, nada disso serve para alimentar a nossa alma. E o que Jesus deixa claro aqui, meus irmãos, toda essa preocupação dele foi tudo em vão, porque ele estava ainda cheio de sonhos, cheio de projetos, ele estava ainda cheio de planos para o futuro. Não era errado o que ele estava pensando, quando ele supunha consigo mesmo a sua presunção de construir novos celeiros ou ampliar os que já existiam, não era errado, mas ele se esquece que nós aqui, queridos, enquanto aqui vivemos, a nossa maior preocupação, o nosso maior projeto que nós devemos ter aqui é aonde que eu estarei na eternidade.
Essa deve ser a nossa preocupação. Aqui nós nos preocupamos com tantas coisas. Se vamos viajar, nós nos preocupamos com o dia da viagem, nós nos preocupamos em pagar as nossas contas, nós nos preocupamos para quem é jovem, com quem se casar, qual faculdade fazer, quando na vida adulta, quantos filhos vamos ter, e por aí começa, se compra uma casa, se paga o aluguel, se financia um carro, e todas essas preocupações, elas fazem parte de nossa vida, mas nós não podemos esquecer de uma preocupação que ela é muito mais importante do que todas essas que eu tenho falado aqui, que é essa que eu já disse e vou repetir: aonde que eu estarei na eternidade? Aonde que eu estarei quando o meu corpo estiver deitado em um velório e ali minha família, meus amigos estiver velando? Aonde estará a minha alma? Porque, meu amigo, eu quero te dizer hoje que a Bíblia diz em Hebreus que depois da morte segue o juízo. Depois que nós partimos daqui da eternidade, não resta mais nenhum sacrifício, ninguém poderá fazer nada por mim, não vai adiantar ninguém ir lá no meu túmulo, onde eu estou deitado, e fazer ali penitência, pagar ali algumas indulgências, não vai adiantar a minha família pedir oração aqui na igreja que eu congrego para a minha alma, porque o meu caminho, o meu destino e aonde eu vou estar na eternidade, eu tenho a liberdade de escolher enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho fôlego de vida. E essa noite Deus está dizendo para você, e fazendo, o Espírito Santo lhe fazendo uma pergunta: aonde você estará na sua eternidade? Será que você, meu amigo, tem se preocupado com isso? Será que você tem se preocupado aonde que você passará, ou melhor, aonde que você estará na eternidade? Porque a eternidade, ela não passa, ela é a eternidade, ela nunca se acabará. Se você escolher o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, não tem outro caminho além de Jesus, então você, passando a eternidade, você estará salvo num lugar de glória, num lugar de bênção, num lugar de seguro. Mas eu não posso, querido, deixar de dizer para você que aqueles que partem daqui sem Jesus, eles entrarão pelo caminho da condenação, e depois da morte segue o juízo. Eu preciso lhe alertar disso, porque um dia todos nós vamos para lá, um dia todos nós partiremos daqui, indistintamente de cor, raça, credo, nação, de posição financeira, por mais que nós tenhamos dinheiro até mesmo para pagar bons médicos, mas um dia nós vamos para lá, porque a nossa vida, meus amigos, aqui, depois que o pecado foi consumado no jardim do Éden, todos nós um dia vamos morrer. E a preocupação, aonde é que nós estaremos depois da eternidade? E aqui Jesus continua dizendo assim, que esse homem, ele, depois de tanta presunção errônea com ele mesmo, sem se preocupar com Deus, ele fala assim: olha, folga-te, ó alma. Aí Jesus diz que, mas Deus lhe disse, no versículo 20, mas Jesus lhe disse, mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aqui está, meus irmãos, muito triste quantas pessoas que partem daqui dessa vida e deixam aí muitos bens materiais, e os familiares ficam aí brigando. Às vezes a briga já começa antes mesmo do corpo ir para o velório, já começam a desmontar a casa do que partiu, e já começam as brigas pelas divisão, e nós nada daqui levamos, nós não levaremos nada. A única coisa que nós vamos levar daqui, meu amigo, ainda a família que vai escolher a roupa que nós vamos vestir para ir para a eternidade. Nem isso eu vou ter direito de escolher, a não ser que você dê alguma ordem aí para a sua família e dizer: olha, quando eu partir daqui, eu quero ir com essa roupa. Se a família respeitar, você vai escolher. Mas, meu amigo, nós nada levaremos daqui, nós não levaremos dinheiro, nós não levaremos prata, ouro, nós não levaremos aqui fazenda. Esse homem, na sua
precipitada presunção, ele então estava achando que tudo estava bem, mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? O que você tem preparado? Para quem será? Isso é, para quem ficará aqui? Então, está aqui, não tem hoje, meu amigo, como não entender esse alerta de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, que é a nossa verdade absoluta. A nossa verdade incontestável é a Bíblia Sagrada. Eu acredito que você talvez já tenha lido bons livros, e alguns livros aí muito bons, mas a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, é a verdade incontestável. E hoje, meu amigo, Jesus está te convidando você. Ele não está mandando você vender as suas coisas, não, os seus bens materiais, a sua riqueza, porque, eu repito, não é pecado. Mas Jesus está te convidando hoje para que você dê prioridade para aonde é que você estará na eternidade, porque um dia todos nós vamos para lá. E quem partir daqui, queridos, convicto de que irá para a vida eterna, e essa convicção, ela envolve eu estar firme com Deus, eu estar nos propósitos de Deus, debaixo da obediência de Deus, porque o Evangelho, são 3 etapas. Primeiro a gente ouve a palavra de Deus, assim como você ouve hoje, depois você se arrepende, e depois você vem, esse arrependimento, ele vem acompanhado de uma conversão. O arrependimento sincero, ele vem acompanhado de uma conversão. Então, quando você entra para esse propósito, meu amigo, você então agora passa a andar na fileira daqueles que um dia hão de herdar a vida eterna. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus diz que poucos são os que entrarão por ela, mas hoje está sendo dado a oportunidade para você, meu amigo, nessa noite, para que você tenha essa certeza. Quem sabe eu estou falando aqui hoje, através da televisão, com pessoas que já um dia frequentaram a igreja, um dia já cantou na mocidade, no coral, um dia já tocou na orquestra. Quem sabe eu esteja falando hoje aqui com pessoas que já fez parte dessa fileira que um dia entrará no céu, e por algum motivo, por alguma razão que você não precisa explicar, você está hoje parado. Eu te convido hoje, meu amigo, para que você repense por onde é que você está indo. Deus não nos chamou para ir para o inferno, Deus não criou o homem para ser condenado. E uma outra coisa que eu quero dizer, nós não nascemos predestinados, uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, não, porque desde lá da antiga aliança, Deus disse. Nosso número de WhatsApp está passando aqui na tela do seu monitor. Eu convido você a escrever para a equipe do nosso programa, aqui do programa Momentos com Cristo. Nós o responderemos com muito prazer, nós orientaremos você, e também deixo aqui o nosso convite amoroso para que você visite uma de nossas igrejas, uma de nossas congregações, que tem aqui em quase todos os bairros da cidade. Eu estou ali na congregação da Vila Cardim, na rua Cláudio Bevilacqua, 275, temos a nossa igreja sede aqui, onde nós estamos falando hoje, temos congregação na Santa Rosa, em todos os bairros aqui da cidade. Eu convido você a frequentar os nossos cultos, as nossas reuniões, e ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E, meu amigo, e o que Jesus quis dizer aqui nessa noite, ele diz assim, olha, assim, quando ele conta a parábola desse homem, ele diz assim, olha, que Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Eu quero dizer que Jesus depois ele prossegue dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. E aí talvez você me pergunta, o que é ser rico para com Deus? É investir, mandar dinheiro para o céu? Mas não, queridos, ser rico para com Deus é você investir naquilo que diz
é em relação ao reino de Deus, é investir na sua vida espiritual, é investir nos propósitos divinos de Deus. Isso é ser rico para com Deus, porque o que nós ajuntamos aqui vai ficar aqui, mas aquilo que nós ajuntamos para a vida eterna, nós o recolheremos, nós colheremos, porque a Bíblia diz assim, que aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Não tem como eu plantar uma coisa e colher outra, não tem como eu plantar um tipo de alimento e colher outro, porque se eu semear aqui para a vida eterna, então eu vou ser rico para com Deus, como Jesus ensinou. E quando eu partir para a eternidade, quando você partir para a eternidade, meu amigo, você terá, eu vou te dizer uma coisa para você, meu amigo, não tem coisa melhor nessa vida. Aqui não tem coisa mais rica, não tem coisa mais nobre, meu amigo, do que você ter certeza da vida eterna, é ter certeza de onde você vai morar, aonde você vai estar na sua eternidade. Todas essas coisas que nós conquistamos aqui é muito bom, Deus nos dá bens materiais aqui, nos dá coisas maravilhosas para desfrutar aqui nessa vida, meus amigos, mas tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós depositamos no reino de Deus, não tem coisa melhor do que isso, meu amigo, não tem coisa mais rica nessa vida do que ter certeza de onde é que você irá estar na sua eternidade. Então hoje eu te convido, você, meu amigo, tem um texto da palavra de Deus que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o sacrifício que você talvez suponha que você precisa fazer para conseguir a vida eterna, Jesus já fez por você. Não precisa você sair daqui carregando uma cruz daqui até uma determinada cidade, não precisa você subir escadarias de uma determinada igreja, você não precisa comprar a salvação com dinheiro, não precisa pagar indulgência, porque Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então todo o sacrifício já está feito, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome, meu amigo, que pode te salvar, o único nome que pode levar você para o céu, se chama Senhor Jesus Cristo. E hoje Ele te convida a você, continue sim cuidando da sua vida material, continue sim fazendo celeiros, continue sim fazendo uma boa poupança, comprando, vendendo, mas não se esqueça, meu amigo, que você precisa cuidar do espaço divino, de onde é que você vai estar na eternidade, porque uma coisa eu te digo, aqui nesse mundo nada é certeza, mas que um dia nós vamos atravessar a linha da eternidade, isso eu lhe garanto com toda certeza, um dia todos nós vamos passar, e hoje você está convidado a repensar nisso, aonde é que você estará na eternidade. Você pode, meu amigo, pegar um avião e daqui lá em Jerusalém, posar dentro do túmulo de Jesus e depois postar na internet, no Facebook, no Instagram, dizer assim, olha, eu estive lá em Jerusalém, eu estive no túmulo de Jesus, eu posei 3 noites lá dentro do túmulo onde Jesus foi sepultado, eu andei nas ruas aonde Jesus andou. Nada disso vai te salvar, meu amigo. Quem pode salvar a sua vida é somente Jesus. Sabe como? Você entregando a sua vida para Ele, entregando os seus caminhos ao Senhor, porque Ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo, e que você hoje possa, depois desse programa, fazer parte dessa fileira daqueles que um dia hão de herdar a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, a você que está nos acompanhando do seu lar ou através das redes sociais, e foi feito aqui um convite para você transformar a sua vida, para que você venha preencher o seu coração com aquilo que realmente é necessário.
às vezes as suas preocupações com aquilo que você tem, ou talvez aquilo que você não tenha. Mas a palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A equipe de louvor estará novamente louvando, adorando ao Senhor. Enquanto você toma essa decisão na sua vida, você pode estar escrevendo nos comentários, através das redes sociais: eu aceito a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Se você está nos acompanhando através do canal 14.1, aí está aparecendo o número do WhatsApp, onde você também pode deixar uma mensagem, onde nós estaremos entrando em contato com você, orando por você. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. A equipe de louvor estará adorando ao Senhor, e logo após eu convido o pastor Benjamin para estar fazendo as considerações finais e falando a respeito das programações que nós teremos esse final de semana. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos finalizando o nosso culto, o nosso programa Momentos com Cristo. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos presentes, bem como aqueles que estão no canal 14.1 e nas redes sociais da nossa igreja. São sempre os nossos convidados para os nossos cultos presenciais. Queremos lembrar que amanhã, sexta-feira, nós estaremos iniciando o encontro de senhoras e senhores aqui em nossa igreja, nesse endereço na Avenida Campos Sales, 1335, do Bairro Alto. Vocês são bem-vindos. Esse trabalho é aberto, é público, para que todos possam desfrutar daquilo que Deus tem para os nossos corações. Também no domingo pela manhã, nós estaremos realizando a nossa conferência missionária, aqui trazendo missionários, aqueles obreiros que têm a sua experiência no campo da evangelização. Então todos são bem-vindos em nome de Jesus. Assim eu os convido, vamos colocar-nos em pé nesse momento aqui no templo. Você que está no seu lar também pode ficar à vontade, colocando-se em pé. Junto nós estaremos orando por você. Você que colocou o seu nome aí no WhatsApp da igreja, nós estaremos apresentando em oração. Querido eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos a Ti, ó Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tens nos concedido, Senhor, essa rica oportunidade de estar na Tua presença, levando, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem, a mensagem louvada, a mensagem pregada, assim como foi realizado nesse culto, nesse programa. Também os nossos telespectadores, os nossos irmãos, aqueles que estão nas redes sociais. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Aqueles, Senhor, que estão suplicando a bênção, Senhor, por um milagre, por uma cura, por uma operação de milagres. Sabemos, Senhor, que Tu és aquele que também está salvando, está perdoando, está escrevendo no livro da vida aqueles que aceitaram a Ti como único e suficiente Salvador. Eterno Deus, poderoso Pai, nós Te louvamos, Te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe e tenhamos uma boa noite, irmão.